Olá, meus amados irmãos, bom dia. A paz do Senhor para todos, nessa manhã gloriosa que Deus nos permite estar aqui para nós meditarmos na palavra. Hoje eu quero falar de um assunto bem pertinente, um assunto que eu tenho observado muito. Quero falar sobre muitos crentes que, por falta de entendimento, estão arriscando as suas vidas por acharem que são super crentes, super homens, que não são ofendidos, que por crer em Jesus estão blindados de certas coisas. Então, à luz da Bíblia, eu quero mostrar hoje para todos vocês que pensam assim, que não é bem assim, né? Que as coisas são diferentes. Tem crente que pensa de maneira errada. Então, o livro de Eclesiastes, onde nós vamos ler hoje, ele diz no capítulo 9, versículo 2, ele diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim o que sacrifica como o que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvario no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar esse assunto hoje com os irmãos porque eu tenho um comércio e muitos irmãos vêm aqui no meu comércio e a gente começa a falar sobre o problema do coronavírus, né? E a gente vê ele sem nenhuma proteção e às vezes a gente comenta sobre isso, tem que lavar a mão, tem que usar máscara. E eu vejo muitos irmãos que talvez por não ler Bíblia, ou talvez por não ir a uma escola bíblica, ou até mesmo por não frequentar os cultos de doutrina para receber ensinamento dos pastores, eu creio que esses irmãos, eles colocam suas vidas em risco. Não é, e isso é muito perigoso, né? A Bíblia diz que o nosso corpo, do jeito que ela falou aqui, o nosso corpo é igual ao corpo de todos. Não existe diferença entre crente e não crente. Ah, porque o fulano é feiticeiro, só ele é que vai pegar AIDS, câncer e vai pegar outras doenças. Ah, porque os que estão dentro do presídio, esses é que tem essas doenças aí, é para eles. Não pense isso não, meu amado irmão. Porque você vai estar formando em cima de você uma blindagem que não existe. E isso pode ter graves consequências. Conheço muita gente que se comportava dessa maneira na presença de Deus, e quando caíram em contradição, eles se viram, como é que se diz? Eles se viram derrotados, né, com os seus pensamentos. Aqueles pensamentos que eles formaram em cima de si, eles viram que não era bem assim e se decepcionaram consigo mesmo, né? A Bíblia diz que nós não podemos ser justos demais, né? E também não devemos ser em excesso em nada, nós devemos ser temperados. A palavra de Deus, ela nos ensina a ser temperado. Tem crente que quer ser justo demais, tem crente que quer ser certo demais, tem crente que acha que por ser crente não vai acontecer com ele o que acontece com os outros. Pois você está me enganado, meu amado, porque os hospitais estão cheios de crentes com AIDS, problemas no pulmão, coração pifando. Tem muitos crentes nesse momento, e são crentes que viveram uma vida na presença de Deus e que nesse momento estão ocupando leito nos hospitais com câncer, certo? Câncer terminal, que os médicos já disseram que não tem jeito, e são crentes. Devia não estar, né? Não devia não estar. Mas eles estão doentes. Então o Eclesiastes diz que tudo que sucede ao bom, sucede ao ímpio. E tudo que sucede ao ímpio, sucede ao bom.
Porque os nossos corpos são iguais. Dentro das nossas veias circulam sangue igual na veia deles. O nosso cérebro é igual ao cérebro dele, o nosso intestino é igual ao intestino dele. Então não há diferença. A diferença é que, se um dos dois partir, só um vai ter a salvação, porque creu e viveu na palavra de Deus. Essa é a diferença. É que na luta pela doença, na luta contra a doença, o homem que tem Deus no coração, ele vai estar mais confortado. Eu já vi irmãos aqui na minha igreja que morreu de câncer e eu fiquei impressionado a maneira como ele reagia. Eu ficava impressionado a calma que aquele homem tinha em sentir dor de dia e de noite, gritando de dor. E aquele homem não desistir da fé. Eu fazia visita a um senhorzinho aqui, perto da minha igreja, que ele dizia: irmão, eu sei que eu estou morrendo a cada dia, mas o que eu quero estar é perto do meu Senhor. E isso ficou marcado. Eu sempre dou esse testemunho do irmão Francisco. Eu sei que na hora que eu fechar meus olhos aqui, irmão Gregório, eu vou estar perto do meu Senhor. E é isso que me alegra, é isso que me anima, sabe? Um outro irmão, irmãos, ele sofreu tanto, mas ele nunca blasfemou do Senhor, era firme na fé. Ele sabia que Jesus podia salvar, e que Jesus podia curar ele, e se não curasse, pelo menos salvasse. Louvado seja Deus. Já o ímpio não, o ímpio ele se desespera, a família entra em terror, né? Mas o crente não, o crente ele está firme. Como diz o salmista Davi. Os crentes que creem no Senhor são como os montes de Sião, né? Eles não se abalam, e não podem se abalar. Nós temos que crer de maneira temperada, de uma maneira regrada. Deus não chamou uma igreja para ser super igreja. Deus chamou uma igreja para ser mártir. Deus, ele ama aqueles que ele vê morrendo pela obra dele. Deus não criou super crente. Deus não criou crente blindado. Porque sabe quem não merecia morte de maneira nenhuma, meu amigo? E morreram de atrocidades terríveis? Eu não vou nem falar de Jesus, porque era um plano de Deus, era um plano dele próprio, Jesus já morrer daquele jeito. Mas eu vou falar da igreja primitiva. Você olha para aqueles homens ali, essa igreja que nós vivemos hoje está muito longe daquela igreja. Uma igreja que derramava sangue, uma igreja que chorava, uma igreja que era perseguida. De que morreu o apóstolo Paulo? Foi preso, levado para Roma, teve a cabeça decapitada e nunca blasfemou, nunca entregou a sua fé. Muito pelo contrário. Ele disse: eu estou combatendo o bom combate, guardei a fé, né? E espero a coroa de justiça que para mim está guardada no céu. Olha a confiança. Então Deus, ele ama o mártir. Deus, ele não quer super-homem. Se você tem essa ideia de que não pega o coronavírus, meu amado, tira essa ideia da sua cabeça. Comece a se proteger. Comece a lavar suas mãos. Comece a se proteger com máscara, porque você não é super crente. Veja o exemplo daquele pastor nos Estados Unidos. Um pastor famoso que tinha uma igreja grande e que se comportou como um super crente blindado e disse que não ia fechar a igreja por causa de coronavírus, que Deus protegeria ele. O próprio Deus que ele disse que protegeria foi o mesmo que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu vou tentar Deus, se eu posso me ver? Eu tenho que tomar a minha posição, eu tenho que fazer os meus meios de proteção para que Deus possa me abençoar, né? O próprio Jesus Cristo, quando o diabo mandou ele transformar pedras em pão, o próprio Jesus Cristo, ele disse: não, eu não vou lhe obedecer não. Eu não vou lhe obedecer não. Eu posso fazer, eu tenho poder para fazer, mas eu não vou fazer. Mandou ele pular lá do pináculo, ele disse: não, eu vou pular não. Eu posso pular e não acontecer nada, que eu sou Cristo. Mas ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas tem crente que acha que pode pular, que pode cair dentro do fogo, que pode isso, que pode aquilo. Ah, mas o apóstolo Paulo, ele pegou numa serpente, balançou o dedo, simplesmente a serpente caiu. Ali era para a glória de Deus. Ali era para a conversão daqueles homens bárbaros e citas que estavam ali ao redor e que eram incrédulos. Deus fez um sinal ali em Paulo e só fez aquele, não houve outra vez.
Ali era uma obra que Deus tinha para fazer. Mas Paulo não andava pegando em serpente para fazer, não. O apóstolo Paulo, quando alguém dava uma surra nele, ele saía e ia pregar em outra cidade. Ele só não parava de pregar. Mas ele ia para outra cidade, ia para outro lugar, mas ele continuava pegando, embora ele passasse por ele depois. Porque ele sabia que se ele continuasse naquele momento, ia ter mais pia. Então, meu amado, se você se acha esse crente, cuidado, você pode se decepcionar. Você pode se decepcionar. Se proteja, se guarde. Você é um ser humano igual a todo mundo. O pastor lá dos Estados Unidos não fechou a sua igreja. Sabe o que aconteceu? Se você não sabe, ele pegou o coronavírus e morreu. E aí? Você já pensou a decepção que esse homem passou na cama de hospital? Quem sabe, eu não sei, eu não estou afirmando, mas quem sabe, é uma característica de quem tem uma confiança de maneira errada. Quem sabe até na mesa lá, ou na cama lá onde ele estava sofrendo, ele não cobrou de Deus e disse: Senhor, eu não disse para o mundo inteiro, para os jornais, que tu ia me livrar e tu não me livrou? Por que eu vou ir crer em ti? Isso é só uma suposição, viu, irmão? Porque eu estou mostrando para você as características de quem se acha super crente. Quando a coisa vem contrária na vida dele, ele entra em desespero e pode até negar sua fé. O apóstolo Paulo diz que nós somos crentes, mas temos que ser crente temperado. Não podemos ser salgado. O crente salgado, ele é intolerável. Mas também não podemos ser crente insosso, sem sal, sem tempero, sem gosto. Nós temos que ser o alimento para o mundo que tem um tempero, né? Uma comida, se ela tiver sal demais, ninguém vai gostar. Mas se ela tiver com uma medida de sal perfeita, todo mundo vai comer e dizer: muito bom. Se você é crente na sua rua, no seu bairro, e você é aquele tipo de crente que abusa da autoridade de Deus na sua vida para mostrar coisas que Deus não botou na sua vida, você vai ser o crente salgado. Quer ser mais santo do que todo mundo, não fala com certos irmãos de outras igrejas, porque o único certo é você. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Você pode até perder a sua salvação decepcionando-se consigo mesmo. Não seja justo demais, para que não se ache em mentiras. Assim diz a Bíblia. Tá bom, meu amado irmão? Eu não posso mais aumentar o vídeo. Eu sempre gosto de 10, 12 minutos para não ficar tão longo, para não dar canseira nos meus amados irmãos. Então, ouça o meu conselho e seja um crente mártir. Esteja esperando Jesus a qualquer hora. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, ele pode vir através de uma queda no banheiro, ele pode vir através de uma doença. O que nós devemos orar é que Jesus nos dê uma morte tranquila, mas se ela vier também de sofrimento, que nós possamos suportar. Porque os apóstolos, a morte deles quase todos foram de atrocidade. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tá? Ele foi esfolado, tirado do couro vivo, e aí por diante, né? Só foi atrocidade na vida daqueles homens. E olha a diferença dos nossos tempos para os tempos daqueles homens, que para ganhar almas tinha que derramar o próprio sangue. E é isso que Deus quer da igreja. Mártir. Seja um crente mártir, não seja um super-herói. Amém? Deus te abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.